Mas as condições mais comuns de gerar risco de vida no trauma é a hipóxia tecidual, ou seja, a baixa ou diminuição de oxigênio que chega para atender as demandas metabólicas das células. Isso é interessante porque inclusive é o conceito de choque, né? Talvez você saiba, talvez não, mas choque ele é um estado, é o conceito de livro. Choque é um estado de hipoperfusão celular generalizada, na qual a quantidade de sangue que chega ou a quantidade de oxigênio que chega para atender as necessidades metabólicas celulares é ineficaz. Então entenda, uma das principais condições que implica o risco de vida de trauma é a diminuição da oxigenação tecidual, da oxigenação da célula, da oxigenação do tecido em si. E para garantir essa oxigenação tecidual existem vários fatores. Tá? Algumas coisas são importantes para garantir isso, inclusive o próprio exame primário, o objetivo principal é garantir esse metabolismo onde chega oxigênio, né, para poder garantir a produção de energia pelas células. E aí entende, isso é o conceito de choque, como falei. O que é choque? Nas palavras mais rápidas, não chegar sangue, e se não chegar sangue não tá chegando o quê? Oxigênio, então tem uma hipóxia tecidual. E aí massa, porque quando não chega oxigênio, o corpo ele tende a fazer uma respiração anaeróbica, inclusive a partir dessa respiração anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, procurar outros meios de produzir energia, acaba gerando meio ácido, então acaba tendo acidose, acaba tendo outras condições, e inclusive a própria energia é importante para manter o paciente com a temperatura ok. Então o paciente de trauma ele tende a ter hipóxia tecidual, essa hipóxia tecidual ela contribui para outros fatores, inclusive para não conseguir manter a temperatura. Isso faz com que o paciente entre no hipotermia. O paciente que entra em hipotermia ele tende a fazer coagulopatia, ele tende a fazer dificuldade de coagulação sanguínea, e esse paciente ele também com hipóxia tecidual ele tende a fazer acidose, tá? Então tem uma acidose, por exemplo, respiratória. E entenda, eu tenho coagulopatia, hipotermia e acidose, é o chamado de chá da morte, é a tríade letal no trauma, tá? E aí é massa que eu tava lendo um resumo aqui que fiz do PHTLS Nona, do capítulo 6, e ele basicamente diz o seguinte: uma das condições mais comuns de risco de vida no trauma é a falta de oxigenação tecidual, que leva ao metabolismo anaeróbico, excesso de oxigenação. E o metabolismo, ele é o mecanismo pela qual as células produzem energia massa e 4 etapas necessárias para o metabolismo normal. Olha essas 4 etapas. 4 etapas principais, isso é claro, mas eu quero ler do jeito que o PHTLS mostra. Primeiro, uma etapa importante é ter uma quantidade adequada de hemácias. Obviamente, hemácia tem hemoglobina transporta oxigênio. Se eu não tenho hemácia, basicamente eu vou ter hipóxia tecidual. Além de ter uma quantidade adequada de hemácia, eu tenho que ter oxigenação das hemácias nos pulmões. Então, além de ter hemácia circulante funcionante, normal, eu tenho que ter uma oxigenação dessas hemácias a nível pulmonar. Então, se eu não tivesse oxigenação, obviamente o cara não vai ter que transportar, né? E o terceiro ponto, entrega das hemácias às células ao longo do corpo. Então, ó pra cá, presta atenção. O cara tem que ter hemácia suficiente. Além de ter hemácia suficiente, eu tenho que ter uma oxigenação dessas hemácias, e eu tenho que garantir que essas hemácias circulam ao longo de todo o corpo para poder levar esse sangue, esse oxigênio para o tecido, para as células. E o quarto ponto, descarregamento do oxigênio para essas células. Então, esse metabolismo, esse transporte aí é feito em 4 pontos. Eu tenho que ter hemácia, essa hemácia com hemoglobina, tudo funcionante. Hemácia é funcionante, não adianta ter também só hemácia, se essa hemácia não for funcionante, né? Eu tenho que ter uma hemácia ok, padronizada, tudo bonitinha. Além de ter hemácia, eu tenho que ter uma oxigenação dessa hemácia a nível pulmonar, e eu tenho que essa hemácia garantir que essa hemácia oxigenada agora chegue no tecido, para que no tecido ela descarregue, a quarta etapa descarrega o oxigênio a nível celular, para garantir assim uma oxigenação tecidual. E é massa porque o exame primário ele visa, o objetivo dele é simplesmente fazer com que isso aconteça. Então, se o cara tem uma grande hemorragia, tá perdendo hemácia. Cara, eu não quero que perda hemácia, então eu faço o quê? Contém uma grande hemorragia. Entende? O cara tá lá no B com alteração respiratória, porque ele, sei lá, perdeu muito sangue e ele tende a fazer taquicardia, ele tem que fazer taquipneia. E aí ele não tem tanto oxigênio. Então, perdeu hemácia, perde oxigênio, né? E aí, entenda, eu vou fazer o que no B? Muitas vezes, oxigênio pro paciente, porque eu tenho que garantir oxigenação adequada no pulmão para que aquela hemácia receba aquele oxigênio e leve para o tecido. Inclusive, quando faz volume paciente, a ideia é ter uma expansão plasmática para que tenha uma pressão adequada para levar. Obviamente que a gente sabe hoje que não é fazer volume à torta direita, porque
tem dois pontos diferentes. Enquanto eu faço volume muito, aumenta a pressão arterial e facilita a chegada da hemácia, mas com compensação, se eu fizer muito volume, a pressão elevou demais, desloca um trombo e o cara perde mais sangue, não é o que eu quero. Mas entenda, o exame primário em si, a função dele é manter esse metabolismo, manter essa chegada de oxigênio lá a nível tecidual, e aí garantindo isso, obviamente que ajuda no processo, tá? É fácil? Não necessariamente, mas é uma sacada que eu dou pra você. O metabolismo que eu preciso garantir, ele se baseia em 4 etapas. Eu tenho que ter hemácia, além de ter hemácia, eu tenho que garantir a oxigenação da hemácia a nível pulmonar, eu tenho que garantir que essa hemácia chegue na célula e que ela descarregue o oxigênio nessa célula. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente essas 4 etapas que eu quero que você entenda e que você saiba que o exame primário ele visa, basicamente o objetivo é manter isso funcionante para evitar um choque ou evitar um agravo maior ao paciente. Tamo junto, sucesso total.